Existe uma oração que eu aprendi a fazer na caminhada da fé, nessa jornada cristã, no meu relacionamento com Deus, e eu preciso liberar isso para você hoje, porque foi algo muito importante para a minha vida em todos esses anos. Mas é uma oração ousada, e precisa ter coragem mesmo para fazer essa oração. Tem corajoso aqui hoje? Deixa eu ver, cadê os corajosos? É quando você vai diante de Deus e você diz assim: Deus, eu não quero viver menos do que o Senhor tem para mim, e também não quero viver mais do que o Senhor tem para mim. Isso é muito forte. Quando você tem a coragem de fazer essa oração, quando você de fato deseja isso na sua vida, não viver nem menos e nem mais. Existem problemas na nossa vida quando a gente começa a viver menos daquilo que nós somos chamados para fazer, mas também existe um grande problema na nossa vida quando nós queremos viver mais daquilo que Deus nos chamou. Muitas vezes o fato de viver mais, e às vezes Deus até permite para que nós venhamos aprender muitas coisas, e às vezes é por isso que a gente passa por alguns desertos, para que a gente possa entender que aquilo não é para nós. E também passamos por deserto quando a gente está vivendo menos, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então diga para o teu vizinho, fala para ele assim: nem mais e nem menos. A palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 30, no versículo 7 em diante, ela nos fala um pouco sobre isso. Vocês estão comigo aqui, atentos? Quem está apaixonado pela presença do Espírito Santo aqui, quem está sentindo o Jesus, olha só o que diz: peço-te que não me negue duas coisas antes de morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o pão de cada dia. Para que na fortuna não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou empobrecendo eu não venha furtar e profane o nome de Deus. Uau! Que palavra! O que a palavra que é inspirada pelo Espírito Santo está trazendo para nós? O que eu falei para você agora há pouco: nem menos e nem mais. É isso que ele está dizendo aqui. Eu não quero viver nem menos e nem mais. Eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Você pode falar isso: eu quero viver. Presta atenção no que você vai falar agora. Diga assim: ó, eu quero viver o que Deus tem para mim. Fala para o seu irmão, fala para ele assim: o seu barquinho vai balançar. Quem pode dar um aleluia aqui? O resultado de quando você não vive nem menos e nem mais, que você vive de fato o que Deus tem para você, o resultado é que você vai estar no centro da vontade de Deus. E no centro da vontade de Deus é o lugar, é o endereço mais seguro dessa terra para mim e para você. O centro da vontade de Deus é o lugar onde você pode ter paz, é o lugar onde você fica seguro, é o lugar quando vem tempestade, quando vem qualquer tribulação, você fica tranquilo, porque você sabe que Deus te colocou para viver ali. Mas a questão é que às vezes nós não estamos tendo essa convicção. Por quê? Porque nós ainda não fomos corajosos de falar, de ter essa conversa com Deus mesmo. Falar: Deus, nem menos e nem mais. Quando você vive assim, de fato você está construindo a sua vida no reino de Deus, nesse solo que é o reino de Deus. Porque deixa eu te falar uma coisa: não adianta você estar com o pé na igreja e com a vida fora do reino. Tem gente que acha que está tudo certo. Eu ponho o pé na igreja, o seu pé está na igreja, mas a sua vida está fora do reino. E eu preciso te falar uma coisa: esse reino tem um rei, e o nome dele é Jesus. Porque lá em Filipenses 2,5 diz que ele conquistou isso. A palavra fala que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho que está no céu, na terra, debaixo da terra, se curve diante desse nome poderoso. O rei desse reino se chama Jesus de Nazaré.
Jesus. Você precisa entender que não basta estar com o pé num prédio, você tem que estar com a sua vida no reino. Não adianta você chega aqui, você ouve a palavra, você sabe o que a palavra está falando, você põe o pé para fora, você vive a sua vida financeira do seu jeito, você vive a sua vida amorosa do seu jeito, você leva a sua casa do seu jeito, você leva os seus sonhos, os seus projetos do seu jeito, e ainda às vezes a gente tem coragem de falar para Deus: por que isso está acontecendo na minha vida? Deus está falando: porque você está fazendo do seu jeito. Na hora que você fizer do meu jeito, você vai ver a minha glória na tua vida. Quem você é diante do Deus Todo-Poderoso? Ele te criou. Você não pode nem se gabar da sua inteligência. Quem é você? Fala pro teu irmãozinho: quem é você, filho? Com amor, fala para ele assim: ó, baixa a tua bola, filho. Aleluia. Quem pode dizer amém? Ora para mim e fala: pode pregar, pastor. Quem somos nós? Quem sou eu? O Rei do Reino está aqui hoje. Ele está falando para você: está na hora de você construir a sua vida no reino. Sabe, a palavra fala em Mateus 7:24 de duas casas que foram construídas. Uma, porém, foi construída na areia, a outra foi construída na rocha. Sabemos que a rocha é Jesus. A rocha é Jesus. Sabe o que me chamou a atenção? É que as duas casas foram construídas. Na areia também foi construída. Presta atenção nisso. As duas casas, a que foi construída em Cristo, na rocha, né? Foi possível acontecer. Mas a casa que estava na areia também construíram. Isso para nos mostrar que nem tudo que deu certo está certo. Sabe aquela história: time que ganha não se mexe? No reino de Deus não é assim, meu irmão. Nem tudo que está dando certo está certo. Você se move por resultado, Deus move por fruto. Agora, a Bíblia fala que veio uma tempestade nas duas casas. A casa que estava na areia caiu, a casa que estava na rocha permaneceu. Uau, quem pega essa palavra aqui em nome de Jesus? Se você tem passado por uma tempestade, mas você sabe muito bem que você vem construindo a sua vida na rocha, no reino de Deus. Deus está falando para você que hoje: pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado, porque a casa não vai cair. Não fica com medo da tempestade. Quem está com a casa construída na rocha, quem está com a casa construída no reino de Deus, não precisa ficar com medo. Se você sabe que você está construindo em Deus, se você sabe que você está construindo na rocha, fica em paz. A tempestade vem só para mostrar que o que está dando certo também está certo. Sabe uma ilustração que Deus falou comigo um tempo atrás? Eu vou falar para você aqui hoje. Você nunca mais vai esquecer dessa ilustração. É bem provável que a maioria aqui já ouviu falar daquela árvore bonsai. E essa árvore, quando você planta ela num vaso, ela cresce centímetros. Mas quando você planta ela no solo, ela cresce por metros. A mesma árvore que foi plantada no vaso cresce centímetros. Quando plantada no solo, cresce por metros. Quem está entendendo isso aqui? Tem coisa na sua vida que às vezes até está crescendo, mas ainda está fora do reino. E o inimigo está te enganando com isso. Porque você olha para ela: está crescendo, mas está crescendo pouco. Na hora que você plantar, na hora que você construir no reino, aquilo que estava crescendo pouco, você vai descobrir que é muito maior o que Deus te deu. O que não é de Deus, quando você constrói no reino, ainda que estava crescendo um pouco, morre. Mas o que é de Deus, ainda que estava crescendo pouco, quando você coloca no reino, cresce muito mais. Você não está entendendo? Tem coisa na sua vida que você acha que já está bom. Tem coisa na sua vida que você acha que está crescendo. O inimigo estava te enganando com isso. Deus está falando para você: coloca seu casamento no reino, coloca a sua vida financeira no reino, coloca a tua casa no meu reino, coloca toda a sua vida no meu reino, e você vai viver o que de fato é viver coisas grandes nessa terra. Nós precisamos plantar, construir a nossa vida no reino de Deus. Diga assim: o reino de Deus. E sabe qual que é a
forma de nós construirmos. De que maneira? Porque eu sei que você está se perguntando aí, mas como que eu faço, pastor? Como que eu construo a minha vida no reino de Deus? Jesus nos dá essa chave em Mateus 13. Olha só o que diz, Mateus 13, versículo 44. Jesus diz assim: o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Você pode dizer assim: uau! Quem deu essa ilustração foi Jesus. E o que ele falou? O reino é assim. Olha a comparação que ele faz. Olha a ilustração que ele faz. Ele fala: o reino é como alguém que encontrou um tesouro no campo. Mas para obter aquele tesouro, ele teve que vender tudo e comprar o campo. Não tem como ter o tesouro sem comprar o campo. Você concorda comigo que Jesus poderia ter dado um outro tipo de ilustração? Ele poderia ter falado assim: olha, é um tesouro que está no campo e você pode ir lá, pegar aquele tesouro e não precisa ficar com o campo, só fica com o tesouro. E nós precisamos entender uma coisa aqui: o tesouro simboliza Cristo, o campo simboliza os princípios. Tem gente que quer Jesus, tem gente que quer o tesouro, mas não quer o princípio. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem como você viver a vida de Deus, o reino de Deus, sem aplicar os princípios de Deus. É engano. Sabe o que aperta o meu coração? É que é possível que muitas pessoas estão sendo enganadas. Quando você não aplica os princípios, não há manifestação de Cristo. É apenas uma emoção, é apenas uma ilusão. Sabe, entenda algo sobre o mundo espiritual. O inimigo, ele age na nossa vida através da legalidade, através de brecha. Vou falar de novo. O inimigo age na nossa vida pela legalidade que nós damos e por brecha. Sabe como que Cristo age na nossa vida? Através do princípio. Só que tem muita gente que fica preocupado. Ai, a brecha, a legalidade. Deixa eu te falar uma coisa: se você é alguém que se preocupa com o princípio, vive os princípios de Deus, não precisa ficar preocupado com brecha, nem com legalidade. Porque aonde tem princípio, não tem brecha e não tem legalidade. Aonde o princípio é aplicado, não tem espaço para brecha, não tem espaço para legalidade. E a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, que diz: aquele que pertence ao Senhor, o maligno não pode tocar. Aquele que pega, compra o campo, aplica os princípios para ter o tesouro. Quando o inimigo vem sobre você, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque ele vai ver sobre a tua vida o princípio de Cristo. Você pode dizer comigo: princípio. E sabe, nessa noite eu poderia falar para você de vários. Eu poderia falar para você do princípio da fé, do princípio do semear e colher, do princípio do amor, do princípio da esperança. Tem tanto princípio, mas o Espírito Santo soprou no meu coração apenas um, que eu acredito que é um dos mais importantes na vida cristã. Que princípio é esse? No Evangelho de Mateus também, mas agora um pouco para frente, capítulo 16, versículo 24, Jesus fala: que princípio é esse? Ele diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Pois do que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca da sua vida? Palavras de Cristo, de Jesus. Qual o princípio mais importante da vida cristã?
princípio da renúncia, da cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe vida com Deus sem renúncia. A gente vive um tempo que a internet, ela deu voz para muitas pessoas, mas o fato é que nem todos têm algo a dizer. E deixa eu te falar uma coisa: o falso evangelho, quanto mais é pregado, pior as coisas ficam. Porque a pessoa acha que agora ela é cristã, quando na verdade ela se deparou com um falso evangelho. O verdadeiro evangelho, ele é marcado pela renúncia. Ele é marcado por negar a si mesmo. A vida com Deus, a salvação, ela não começa com você conquistando, ela começa com você renunciando. Não é com você conquistando, é com você renunciando à sua velha vida para viver uma nova vida em Jesus Cristo. Se você não se lembra de alguma coisa que você precisou renunciar por amor de Cristo, não por amor a você, não porque aquilo te fazia mal, mas porque ofendia o Senhor, você ainda não se converteu. E porque não se converteu, não vai usufruir das coisas do reino de Deus. Diga comigo: renúncia. Sabe, Cristo falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Do que adianta às vezes tantas conquistas, tantas coisas, se aquilo talvez não é a vontade de Deus, e você chegar naquele grande dia e a sua alma está perdida e você morrer eternamente? Isso é muito forte. Isso tem que mexer com a gente. Eu falei para você no começo dessa palavra que você me permitia trazer uma mensagem para você aqui um quanto difícil, mas eu creio que é para abençoar a gente aqui hoje. E sabe, renúncia, as pessoas sim estão equivocadas muitas vezes com renúncia. Muitas vezes a pessoa fala assim: eu estou renunciando os meus sonhos por amor de Deus. Renúncia não está falando de algo que você vai entregar do seu futuro. Renúncia está falando de algo que você vai entregar do seu presente. Como você está renunciando o sonho? Você nem tem ele ainda. Você está renunciando algo que você não tem? Renúncia fala de você deixar algo que você já tem, você abrir mão daquilo, porque o Espírito Santo está falando para você: não é para você, isso não é o que eu tenho para você. E você levanta as suas mãos e fala: Deus, por amor de Ti, eu abro mão. Você tem feito uma pergunta para você mesmo a cada semana: se o que você está vivendo não é a vontade de Deus? Renúncia fala daquilo que a gente já tem, já temos. Você quer ver um exemplo de renúncia? Jejum. Vou dar um exemplo simples aqui, pequeno. Sabe quando você está diante ali de um alimento que você gosta muito? Eu, por exemplo, eu amo uma feijoada, aleluia. E agora passou a virose, amém, Deus. Toca em alguém, Espírito Santo. Aquela feijoada com aquela couve, aquele vinagrete, amém, Senhor, Deus é bom demais. Aí você está lá diante daquele alimento, pensa no seu, amém? Eu estou dando um exemplo simples, pequeno, é pequeno isso para você levar para a tua vida, em outras áreas da sua vida. Eu posso ouvir um amém aqui? Você está pegando essa palavra aqui comigo? Mas é como, por exemplo, você está diante, você pega ali os talheres, você vai se alimentar daquilo, algo dentro de você, o Espírito Santo fala assim: não! Entrega essa refeição agora, abre um jejum agora, porque você me ama. Não é para você conquistar alguma coisa, porque você ama a Deus. Aliás, qual foi o último jejum que você fez porque você ama a Deus e não para ter alguma coisa na tua vida? E aí você: Senhor, eu abro mão,
Eu gosto disso, Deus. É prazeroso, é gostoso, mas eu abro mão, porque eu amo o Senhor muito mais do que eu me amo. Sobre esse evangelho que precisa ser pregado nos nossos dias. É esse evangelho que tem que ser pregado na internet. O evangelho da cruz, o evangelho de renúncia. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga Cristo. Pastor, mas se você ficar pregando essas coisas, a igreja fica vazia, mas o céu vai ficar cheio. Até porque quem Deus salvou, essa palavra, Ele diz assim, ó, Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas reconhecem. Quem é ovelha sabe, Deus está falando comigo aqui. Quem é lobo dá no pé mesmo. Foi esse evangelho que me alcançou. Foi esse evangelho que foi pregado para Abraão, o nosso pai na fé. Quando a gente vê o livro de Gênesis, você está vendo que está tendo pouco glória a Deus aqui hoje, gente? Você está percebendo? Irmãos, o nosso pai na fé, Abraão, lá em Gênesis conta essa história. Ele não podia ter filhos porque a sua esposa era estéril. Ele não podia ter filhos porque ele já estava avançado em dias. Mas Deus faz uma promessa para ele. Veja que não foi Abraão que pediu. Deus dá a promessa para ele, fala: Abraão, eu vou te dar um filho, e como o grão de areia do mar e as estrelas do céu será a sua descendência. Deus cumpriu a promessa. Deus deu Isaac para ele. Deus deu Isaac para Abraão. Mas aí de repente algo acontece. Abraão, eu fico imaginando Abraão, a promessa se cumpriu. Deus de aliança, Deus que não é. Abraão lá feliz, o filho dele. Os estudiosos dizem que o filho dele, Isaac, já estava com seus 16, 17 anos. E ali em Gênesis 22, Deus fala para Abraão assim: Abraão, fala a Deus, pega o seu filho, a quem você ama, e vai levar para o monte, sacrifica ele por amor de mim. Irmãos, eu tenho certeza que muitas pessoas iam falar assim: está repreendido o diabo. Porque Deus estava falando para ele, não é entregar um pecado, era entregar a promessa, era entregar algo prazeroso, era entregar algo que ele gostava, era entregar aquilo que fazia bem para ele, era entregar algo que Deus fez por ele. Mas agora Deus falou para ele: se você me ama, entrega. E aí? Sabe o que é lindo? Abraão nem esperou passar um dia, nem esperou amanhecer. A Bíblia fala que de madrugada ele pegou o filho. Irmãos, por favor, quantos pais tem aqui essa noite comigo? Eu sou pai. Às vezes a gente conta essas histórias e a gente sabe, você viu, Abraão entregou. Irmãos, imagina você levantando o seu filho. E quando você vai lendo o texto, você percebe que Isaac ainda não sabia o que ia acontecer. Fica imaginando Abraão sabendo o que ia acontecer, levando o filho dele, sabendo que ele não sabia o que ia acontecer. Mas Abraão sabia: eu vou ter que matar ele, eu vou ter que matar o meu filho, eu vou ter que entregar a promessa, mas eu vou entregar porque eu amo o meu Deus. Eu me lembro, 1999, eu estava envolvido numa carreira secular. Eu tinha disco de ouro. Eu estava já tinha com contrato com o empresário da Ivete Sangalo, Tom Cavalcante. Já estava vivendo, um menino de 21 anos. Pensa o quanto que eu estava sonhando. Pensa o quanto que eu estava sonhando com tudo aquilo. Cantando para 40, 50 mil pessoas. Tudo que um artista queria, eu estava vivendo. E Cristo me salvou justamente naqueles 21 anos de idade. E Deus um dia na igreja, como você está assim, o Espírito Santo falou: entrega tudo, porque eu te chamei para me servir, para ser alguém que vai levar a minha palavra. Eu olhei para o lado, olhei para minha esposa de 17 anos de idade. Eu estava com ela com o Mike no colo, 1 ano e meio. Eu olhei e falei: Deus, como é que eu vou sustentar a minha família? Deus falou para mim assim: a partir de hoje quem te sustenta sou eu. Foi esse evangelho que me alcançou. E tem gente que não é capaz de entregar 5 minutos de prazer.
aqui as bênçãos de Deus, pelo amor de Deus, gente. Só que a palavra fala que quando Abraão pegou o cutelo para matar o filho, o anjo bradou: Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você me ama. Eu fico imaginando Abraão com aquele cutelo na mão. Quando ele olha à sua volta, tinha um cordeiro preso no mato. Abraão pega o seu filho, pega o cordeiro e coloca no lugar do seu filho. Deus proveu para si um cordeiro. Deus proveu para si um cordeiro. A palavra fala em Romanos 3 que eu e você, todos nós pecamos. Todos nós estávamos distantes de Deus. E a palavra fala que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Mas um dia, Deus o Pai, para nós não morrermos eternamente, Ele proveu para si o Cordeiro. Jesus Cristo foi colocado naquela cruz no meu lugar e no seu lugar. E por causa disso hoje, nós podemos viver eternamente na presença de Deus. Se isso não mexer com a gente, eu não sei o que mais. Era para eu e você estarmos naquela cruz sangrando. Aqueles cravos eram para estar nas nossas mãos. Sou eu e você que peca, todos os dias nós pecamos. Com egoísmo, com pensamentos impuros, com práticas erradas, com ego, com tantas coisas indecentes. Nós pecamos, mas Deus nos amou tanto que entregou o seu Filho para nós não sermos sacrificados, para nós sermos perdoados e termos a vida eterna. E aqui eu tenho uma palavra de Deus para orar com você. Quantos querem? Tem coisa na sua vida que por tudo que aconteceu era para ter morrido, mas Deus está falando para você que não vai morrer, porque Ele proveu para si o Cordeiro, o grande Jeová Jireh. Ele colocou o Cordeiro no lugar dessa morte, e isso não vai morrer na sua vida. Tem coisa que era para morrer, tem casamento que ia morrer, tem filho que ia morrer, tem ministério que ia morrer, tem profissão que ia morrer, mas Deus está falando: eu provi o Cordeiro para você, e isso não vai morrer na tua vida. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos, pelo amor de Deus. Sinta a presença dEle aqui.